Bem, ao vivo em nosso estúdio nós estamos recebendo o Padre Celso Abreu de Jesus, da paróquia de Santa Luzia, lá da Coab 2. E nós vamos conversar um pouquinho mais sobre esta data que homenageia os falecidos, dia 2 de novembro, dia de finados. Padre, é um prazer recebê-lo aqui no estúdio novamente para falar desta celebração do dia de finados. O que representa essa data para o cristão? Boa noite, Padre. Boa noite, Balista. Para nós cristãos, o dia de finados é um dia de renovação da fé. Um dos artigos do Credo dos Apóstolos, a gente diz, creio na ressurreição. Então esse dia nós celebramos, renovamos a fé na ressurreição. Então, em primeiro lugar, é a proclamação da nossa fé na ressurreição de Cristo e nossa também. Segundo, um dia de oração pelos irmãos falecidos. A Bíblia nos ensina que é necessário um santo pensamento orar pelos falecidos. Então, nós intercedemos pelos falecidos, aplicamos indulgências em favor deles, participamos da Eucaristia, no sacrifício pascal de Jesus, que é a Eucaristia, nós rezamos pelos falecidos. E também nós renovamos a nossa memória, a nossa gratidão. É um dia de saudade, é um dia de esperança, de saudade. Nós só temos saudades de quem nos fez melhores. Então, com uma lágrima que se derrama, uma flor que se deposita, uma vela que se acende e, acima de tudo, a oração que se eleva a Deus, nós fazemos a grande memória dos irmãos falecidos. Então, é um dia de proclamação da fé, um dia de intercessão e um dia também de renovar a memória, porque sem memória não tem história, não podemos ser desmemoriados, né? Então nesse dia celebramos a memória daqueles que transmitiram a nós a fé e oramos por eles, porque nós temos a igreja da terra se une à igreja que está no céu, uma igreja só, nós peregrinos, unidos aos que estão na glória, intercedemos por aqueles que precisam de purificação. Então a Bíblia nos fornece os fundamentos para orarmos pelos mortos, e também já é tradição na igreja a celebração e a oração pelos falecidos. Padre, na mesma oração do creio que o senhor citou, durante a oração se diz, Jesus desceu à mansão dos mortos. Né? O que significa o fato de Jesus descer à mansão dos mortos? Isso está na Bíblia, no capítulo 3 de São Pedro, que entrou para o credo. Então nós temos 12 linhas do credo, uma das linhas é essa aí, desceu à mansão dos mortos. Quer dizer, Jesus, entre a sua morte de cruz e a sua ressurreição, ele visitou os mortos do Antigo Testamento. Desde o início da criação, ele visitou os que o esperavam como Redentor. Ele se apresentou a eles e abriu para eles a porta da eternidade. Então, Cristo desceu à mansão dos mortos, que foi visitar. A Bíblia diz até uma linguagem mais técnica. Ele desceu, ele foi visitar os espíritos em prisão. Os espíritos, as almas dos que morreram antes dele. Foi ele que abriu o céu com a chave da cruz. Por isso que a Bíblia diz, desceu lá aos infernos, à mansão dos mortos. Bom, para o cristão, né, existem várias crenças. Aqueles que acreditam na reencarnação, né, na vida após a morte, e para o cristão católico que acredita na ressurreição. O corpo, matéria, enquanto morre, ele acaba, ele apodrece. Mas o que prevalece é a alma, o espírito. Sim, o ser humano tem a alma imortal, porque ele é imagem de Deus, e Deus é imortal. Deus é imortal. Nós respeitamos todas as crenças diversas a respeito da vida além da morte, ou a situação dos mortos após o evento, o fato da morte. Nós, católicos, e também doutrinas cristãs, que seguimos a palavra de Deus, cremos na ressurreição. A ressurreição, a pessoa é única, ela não se dilui. Ela continua com a sua personalidade, com o seu nome. Ela é irrepetível. Assim como temos uma impressão digital única, ninguém no mundo, nem antes nem depois, tem uma igual, então o ser humano é irrepetível. Então nós cremos na ressurreição. Mas também cremos que Cristo nos salvou. Nós não temos condições e méritos de nos salvar e nos redimir. Então quem nos salva é Cristo, pela sua cruz. Por isso que nesse dia nós intercedemos pelos falecidos,
a Cristo, né, e com Cristo ao Pai, para que os mortos que precisam, por acaso, de purificação, sejam redimidos. Nós cremos que após a morte, aqueles que morreram crendo em Cristo, mas com resquícios de imperfeição, eles são purificados pela misericórdia de Deus e com a intercessão do povo de Deus que está a caminho. A igreja que está no céu e nós que estamos na terra, que é uma igreja só, intercedemos por eles. Nós chamamos isso uma palavra técnica, tradicional, o purgatório, mas a Bíblia fala da purificação após a morte. É possível, após a morte, uma pessoa falecida ser purificada dos seus pecados para poder entrar na glória com o Cristo. Só Deus faz isso. Nesse dia nós intercedemos por eles para que o Cristo apresse na sua misericórdia a libertação, a purificação e eles possam contemplar Deus face a face. Bom, padre, qual é a origem? Quem instituiu essa data do Dia de Finados, que aliás é feriado nacional? Isso. Bom, quando abrimos a Bíblia, já vemos a tradição de orar pelos mortos na Bíblia. Segundo Macabeus 12 e depois 1 Coríntios 3. Tem outros textos, existem outros textos, mas esses dois são clássicos. Agora, então, a Bíblia nos dá o fundamento para a oração dos mortos. A igreja sempre intercedeu pelos falecidos. No entanto, que no início da igreja enterrava os mártires debaixo dos altares. E ali oferecia o sacrifício da Eucaristia, porque a maior prece e a maior oração é o sacrifício de Cristo que oferecemos pelos falecidos. Então, toda a missa, toda a Eucaristia se faz uma oração e menção dos falecidos, os que nos transmitiram a fé. Agora, no século VIII e IX, aí então a igreja estabeleceu um dia por ano de intercessão. Então, nesse dia, todas as missas, nesse dia não se marca intenções e nomes. A igreja intercede por todos os falecidos. Não só oferece o sacrifício da missa, mas também nesse dia a igreja abre o tesouro que ela tem. E esse tesouro é formado pela riqueza dos méritos da paixão de Cristo, dos santos de Maria, e dá uma indulgência, porque Jesus falou para Pedro, o que você ligar aqui, estará ligado lá. Então a igreja coloca as condições, e no dia de finados nós podemos lucrar indulgências pelos irmãos falecidos, somente aplicados aos defuntos nesse dia. Então já no século IX já tínhamos uma ideia formada, os textos formados da missa pelos falecidos. Inclusive já a autorização, já há alguns séculos atrás, de celebrarmos 3 missas nesse dia em favor dos irmãos falecidos. Bom, padre, existe aquele ditado, né? Todos vamos para o mesmo lugar, né? Vamos terminar no cemitério, que é o local do descanso dos mortos. O que significa o termo cemitério? Cemitério significa dormitório. São 2 palavras bonitas. Cemitério significa dormitório. O corpo é guardado ali, porque a alma é imortal. Depois, na ressurreição, teremos um corpo glorioso, semelhante ao de Cristo. Nós vamos ao cemitério e respeitamos, é um lugar de respeito. Até a lei civil, como a lei canônica, prevê uma punição para quem desrespeitar o sepultamento, o sepulcro e o cemitério. Assim como a palavra defunto também. A palavra defuntório em latim quer dizer aquele que cumpriu sua missão. Então, 2 palavras bonitas, cemitério, dormitório, e defuntório, defunto, aquele que cumpriu a sua missão. Então, o cemitério é um lugar de reflexão. Podem existir túmulos verticais, mais ricos, horizontais, mais ou menos, ou então, lá no fundo do cemitério, aquela cova rasa. Eu costumo dizer que o cemitério acima do nível é o retrato da sociedade, dividido em classes. Mas do nível abaixo lembra o céu, porque somos todos iguais. Então, inclusive a Bíblia tem uma palavra pesada. Diz assim que a morte é um ato de justiça, porque a gente não traz a fralda e não leva o paletó. Só leva o amor vivido, produzido, e esse amor gruda na alma. E a alma é imortal. A alma vai para a eternidade, o restante permanece aqui. Então, abaixo do nível, não existe o negro, o branco, o amarelo, o preto, o branco, o príncipe, o papa, o presidente, o padre, todos nós. Então, somos todos. A morte nos iguala, tanto o nascimento quanto a morte. Somos iguais para nascer
iguais também no morrer. E qual o sentido, padre, das pessoas depositarem flores e acenderem velas nos túmulos, nesse dia principalmente? Isso. A vela, ela é o sinal da ressurreição. Cristo falou, eu sou a ressurreição. Eu sou a luz do mundo. Então, a vela acompanha como um devocional. A vela e a flor são devocionais. A flor lembra a eternidade, a beleza do céu, a coroa de flores. Então, lembra o céu. As flores lembram o céu. A luz lembra Cristo ressuscitado. Porém, além dos sinais devocionais, o mais importante é a oração que se eleva a Deus como igreja, como batizado, a nossa intercessão. Podemos dizer assim que a oração sem vela vale. A vela sem a oração não vale. A vela sem flores vale. A flor sem a oração não vale. Porque a flor e a vela não produzem efeito na alma daquele que partiu, mas a oração sim, porque a nossa oração sobe a Deus, e Deus vai aplicar a nossa oração em favor dos falecidos. Ele aplica a sua misericórdia em favor dos falecidos. Mas é uma tradição cristã. A flor lembra a eternidade, e a vela acesa lembra a luz de Cristo, a ressurreição dos mortos. Bom, hoje, dia 1º de novembro, antecede o dia 2, que é o dia de finados. Isso. Mas hoje a Igreja Católica comemora o dia de Todos os Santos. Tem alguma ligação essa data com a data de finados? Tem. Embora podemos celebrar no domingo próximo, porque a comunidade se reúne, mas tradicionalmente, 1º de novembro, dia de Todos os Santos. A festa de Todos os Santos, nós lembramos todos aqueles que viveram a fé e o amor. Só Deus sabe o nome. Entre a multidão incontável que diz a Bíblia, nós temos os canonizados, apresentados como modelo de fé cristã pela própria igreja, mas então esse dia nós celebramos a Jerusalém do Alto, aquela multidão incontável que a Bíblia diz, todos de vestes brancas, cantando a vitória do Cordeiro, que é Jesus Cristo. Celebramos o céu. Então todos os santos celebramos o céu. A igreja é uma só em 3 experiências. Os que estão na glória, já chegaram ao céu. Os que estão no purgatório, estão se purificando para entrar na glória. Porque quem está no purgatório já está salvo. Já está salvo. Somente se purifica para contemplar a Deus. E nós, peregrinos na terra. Então, no dia 1º, nós celebramos os santos do céu. Aqueles que já estão na glória com o Cristo. E dia de finados, nós celebramos aqueles que precisam de purificação. Caso purifique, nós não temos alcance. Nós não temos alcance de quem está no purgatório, quem precisa de oração. Então, para aqueles que precisam, rezamos. Para aqueles que já estão na glória, Deus nosso Pai, na sua infinita misericórdia, aplica a oração e a intercessão da igreja a todos que precisam para a sua salvação. Bom, padre, para a gente encerrar, é claro que quando falece algum familiar, algum amigo, a tristeza, ela é inerente do ser humano, ficamos tristes. Mas quem persevera na fé de cristãos sabe que a pessoa vive para Deus, nasce para Deus, né? Ela deixa de existir no nosso meio, mas está vivendo para Deus. Então, nesse sentido, gostaria de pedir uma oração pela indulgência de todos os falecidos, dos nossos telespectadores que acompanham o TVD Notícias de hoje. Sim, sim. Eu, como padre, sempre quando eu vou fazer um sepultamento de uma pessoa querida da comunidade, eu sempre lembrava assim, e quando eu for sepultar o meu pai ou a minha mãe? O meu pai já sepultei há 1 ano e pouco atrás. Então, uma coisa é você proclamar e outra coisa é você viver, né? Então, a saudade, a dor, se Jesus chorou, quanto mais nós. Só quem ama chora. Mas nós não enterramos ninguém. O enterro do cristão é uma semeadura. Então, aqueles que nós amamos, não enterramos, mas semeamos com boa semente para a ressurreição. E a saudade, ela dói. Mas a saudade é um sentimento necessário. Ela não deixa o amor morrer. Ela é a constante memória do amor. E a gente só tem saudade de quem fez a gente melhor. E Jesus falou, eu sou a ressurreição. Então, choramos porque amamos. Então, saudade sim, porque a gente ama. Tristeza e angústia exacerbada e desespero, não.
Porque nós cremos. Aí está a diferença. Quem não crê, desespera. Quem crê, espera, chora, mas confia. E a nossa fé não está apoiada em qualquer ideia passageira. A nossa fé está apoiada em Jesus Cristo. E Jesus Cristo ressuscitado. Como diz Paulo, se Cristo não tivesse ressuscitado, a nossa fé seria à toa, vazia, não valeria nada. Mas Cristo ressuscitou, então temos esperança e temos a certeza do nosso encontro com Ele. Então, celebrar o Dia de Finados, celebrar a saudade, a gratidão, a reverência a todos que passaram por nós, mas com eles também celebrar a vida eterna. Cristo abriu o céu com a chave da cruz. Então, quero deixar uma bênção para todos, principalmente aqueles que estão sofrendo, com saudade, com a dor, principalmente pai e mamãe que entregam seus filhos, às vezes crianças. A dor, não se mede a dor, não se mede a dor que está no coração. Então, com esta bênção, o Senhor conforte, com esperança, com certeza de vida eterna, e o Senhor venha curar os corações partidos e feridos. É o Espírito Santo Consolador que cura os corações feridos. Então, que o Pai amado, o Deus que cremos, que é o Deus que ressuscita os mortos, em Jesus Cristo, nosso Salvador, abençoe, visite, cure os corações feridos, porque a morte rouba quem a gente ama, mas a morte não é a última palavra sobre a vida. A última palavra sobre a vida é a ressurreição de Jesus Cristo. Então, com esta certeza que em Cristo os mortos vivem, o Senhor conforte, abençoe e derrame sobre todos a sua graça e a sua bênção, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Padre, muito obrigado pelas suas palavras e por dar esse conforto tão necessário a todas as famílias que têm os seus entes queridos celebrados nesse dia 2 de novembro. Muito obrigado. Eu agradeço a oportunidade, Balista. Deus conforte cada coração. E no cemitério, esses horários de missas marcados para de manhã 6h30, 8h10 e à tarde às 15, 16 horas, vamos lá, estaremos intercedendo pelos irmãos falecidos para que encontrem repouso no Senhor e contemple a face de Deus. Obrigado mais uma vez.